Eu quero cumprimentar a você com a paz do Senhor Jesus, você que está participando da nossa programação de hoje, onde nós apresentamos os vídeos que estão relacionados aos estudos da Escola Bíblica Dominical deste fim de semana, que os nossos irmãos jovens enviaram para participarem da Escola Bíblica Dominical. E esses vídeos nós apresentamos aqui hoje como parte da nossa satisfação aos nossos irmãos por aquilo que os irmãos têm, os jovens têm proporcionado à Escola Bíblica nas suas participações enviando seus vídeos. E hoje nós iremos iniciar também, como sempre, através de uma entrevista que nós fazemos sempre com alguns jovens para eles darem uma ideia de como está a Escola Bíblica lá na sua igreja e com relação aos jovens da sua igreja. E hoje nós teremos aqui a participação de dois jovens do estado do Paraná. Se trata dos nossos irmãos, o jovem André Luiz Silva, que ele é da Igreja de Jardim Alvorada, lá de Maringá, o pastor Emerson Garcia. E ao mesmo tempo, logo em seguida, o Arthur Macedo, ele é da Igreja do Conjunto Herman, que também é de Maringá, onde ali está o pastor Anderson Macedo. Eles irão agora transmitir a experiência deles com relação à Escola Bíblica Dominical. André Luiz, eu quero falar com você e com o Arthur e pedir que vocês contem a experiência de vocês com relação à Escola Bíblica Dominical, inclusive na condição de jovens, de participantes ativos da Escola Bíblica Dominical, nesta área aí de Maringá, de Londrina e outras cidades do estado do Paraná. Conta para nós, então, o que os jovens têm alcançado da Escola Bíblica, em que a Escola Bíblica tem sido útil para a vida espiritual dos jovens. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastor Gilson. A minha experiência com a Escola Bíblica Dominical tem me trazido um renovo muito grande a cada dia e uma intimidade maior com a palavra de Deus e com o manuseio da mesma e uma comunhão maior com o Senhor através dos meios de graça. Isso tem me ajudado muito na obra. Os jovens daqui da região estão cada dia mais empenhados. Estamos nos reunindo através do aplicativo Zoom e com a ajuda dos pastores ungidos e diáconos da região, nós temos compreendido melhor as perguntas e através da revelação de Deus temos respondido às mesmas. Algo que tem se destacado aqui no meio dos jovens é o renovo da fé. No momento tão difícil que estamos vivendo, isso tem sido crucial, pois sabemos de onde viemos e sabemos que essa fé tem sustentado o fato de sabemos que tudo isso um dia vai cessar e estaremos na cidade eternal juntamente do Senhor. Vou deixar um versículo aqui para os irmãos, que está em Romanos, capítulo 10, versículo 17, onde fala que de sorte que a fé é pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Gilson, a paz do Senhor a todos que nos assistem. E é com grande alegria que nós podemos contar uma experiência que o Senhor ele tem nos acrescentado muita graça nesta obra, no meio da palavra. E todos os nossos jovens com esse trabalho que estamos fazendo, o Senhor ele tem acrescentado graça na vida de cada um deles e de cada um de nós. Nós sabemos que cada um dos que recebem essas experiências, essa bênção da palavra, o Senhor ele tem acrescentado experiências dentro da obra e até mesmo na sua vida circular. E sendo assim, eu gostaria de deixar um texto para os irmãos que nos assistem, que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Mas como está escrito as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Nós sabemos que Deus tem algo preparado para nós, e neste caminho iremos seguir para alcançar o Maranata, que é o Senhor Jesus vem. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero agradecer a você, Arthur, e a você também, André Luiz, pela participação de vocês, dando-nos a informação a respeito de como a Escola Bíblica tem contribuído para a edificação dos jovens aí nas vossas igrejas, em Maringá, no estado do Paraná. Agradeço também ao pastor Emerson Garcia e o Anderson Macedo pela ajuda que nos proporcionou aí a vocês com relação à elaboração deste vídeo e também dos estudos que temos recebido das igrejas aí em Maringá. Quero agradecer também ao pastor Fernando Matos, porque foi através dele que nós conseguimos esse contato com vocês. Muito obrigado a todos.
A paz do Senhor Jesus a vocês. Muito bem, irmãos, nós agora vamos dar sequência à apresentação dos vídeos e desta vez das respostas às perguntas que foram formuladas para a Escola Bíblica Dominical. E nós vamos começar pela primeira pergunta, os irmãos que estarão participando dessa primeira pergunta, que diz o seguinte: já foram identificados pelos irmãos os 4 elementos que serviam de base para o culto da lei. E a pergunta é a seguinte: em resumo, qual foi o nome dado à figura profética que engloba estes 4 elementos que serviam de base para o culto da lei? Muito bem, para esta pergunta, nós vamos ter aqui a resposta da nossa irmã em espanhol. É a irmã Chantal Victoria. Ela é da Igreja de Bela Vista, em Santo Domingo, capital da República Dominicana. Está participando pela primeira vez. E logo em seguida, nós iremos para o estado do Rio de Janeiro, onde ali o jovem Jardel vai também compor ali essa resposta. Ele pertence ao grupo de jovens da Igreja de Barros Franco, no Rio de Janeiro. Vamos então ouvir essas 2 respostas à nossa primeira pergunta. En el estudio bíblico de la semana pasada, identificamos 4 elementos claves que servían de base para el culto de la ley, los cuales son el sacerdote, la víctima, el templo y el día. El nombre dado a la figura profética que engloba estos 4 aspectos es Jesús. Es decir, estos 4 aspectos fueron sustituidos por Jesús, por así determinarlo, en la creación del mundo. Hasta aquí lo podemos ver fácilmente en Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordeiro, que fue inmolado desde el principio del mundo. O nome dado à figura profética é o nome de Jesus. Os 4 elementos que serviam de base para o culto da lei, que foi substituído pelo de Jesus, seriam o templo, porque Jesus agora ele não iria habitar em templos de mãos humanas. Não seria aquilo que físico, aquilo que o homem vê, mas Jesus ele queria habitar no coração do homem. Ele queria fazer o coração do homem, o corpo do homem, o templo do Espírito Santo. Então Jesus ele substitui o templo. Jesus também substitui o sacerdote. Aquilo que era um pacto, uma aliança transitória, Jesus agora ele vem como sacerdote eterno. Jesus ele vem para reconstituir a aliança, o elo de ligação. Jesus também ele substitui o Cordeiro. Agora ele é um Cordeiro eterno, ele se deu a si mesmo na cruz do Calvário. E ele também substitui o dia de descanso. Agora o descanso não seria mais em uma data selecionada, seria o descanso em Cristo, o descanso da alma do homem. Não seria um descanso mais do corpo, mas um descanso da alma. Então Jesus ele vem para substituir aquilo que era físico por aquilo que era profético, aquilo que era espiritual, para levar ao homem a uma vida eterna. Muito bem, nós podemos ver na resposta da nossa irmã, a nossa irmã Chantal, que é lá de República Dominicana, a colocação muito bem feita que ela fez quanto aos 4 elementos que serviam de base para o culto da lei e fazendo as aplicações proféticas na pessoa do Senhor Jesus, muito bem colocado pela nossa irmã. Que o Senhor Jesus, ele substituiu esses 4 elementos do culto do Velho Testamento, o culto levítico, muito bem colocado, e também a citação de Apocalipse capítulo 13, verso 8. A irmã foi muito feliz nesta resposta. Também o Jardel deu uma informação muito interessante, porque ele disse: o templo e o sacerdote para reconstruir ou reconstituir a aliança e o elo de ligação com Deus foi substituído pelo Senhor Jesus, bem como agora o Senhor Jesus na condição de o Cordeiro Eterno. E termina falando que agora o nosso descanso não é mais um descanso para o corpo, ou seja, não é um descanso físico, mas um descanso para a alma. Encontrareis descanso para as vossas almas. Muito obrigado pela resposta dos irmãos, muito bem respondido.
Nós iremos agora dar continuidade, passando agora para a segunda pergunta que foi formulada na Escola Bíblica. E a segunda pergunta é a seguinte: a partir do Calvário, considere as mudanças que ocorreram como diferença em seu valor e abrangência do culto da lei no Velho Testamento, quando comparado ao culto da igreja no Novo Testamento. E a pergunta é: qual foi a principal mudança? Agora, para essa segunda resposta, nós vamos contar com a nossa irmã Evelyn, que ela é do nosso grupo de jovens da igreja de Quito. Quito é a capital do Equador. E ela vai dar a primeira resposta e logo em seguida iremos para o estado de Santa Catarina, no sul do Brasil, onde ali a jovem Franciele, que é do grupo de jovens da igreja de Blumenau, uma das nossas igrejas ali de Santa Catarina, ela vai dar também uma resposta a esta segunda pergunta. Passemos então a participar. Paz del Señor Jesús. La respuesta para la pregunta 2, nosotros podemos ver los elementos del culto del Antiguo Testamento en Éxodo capítulo 12, versículo 8 y 11, que dice: Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Nosotros vemos que el principal alcance y cambio que hubo es que todos estos elementos eran pasajeros. Mas ahora, a través del Calvario, que es el sacrificio del Señor Jesús, estos elementos pasaron a ser eternos en los cultos de la iglesia, donde nosotros podemos ver que la sangre es la liberación de nuestros pecados a través del sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros en la cruz. Ahora el Cordero es esa víctima que también fue el Señor Jesús y que representa para nosotros el perdón perpetuo y eterno que el Señor hizo para que todos tengamos la salvación y vida eterna. El pan sin levadura, que habla de la palabra revelada. Las hierbas amargas, que son los dones espirituales que son dados en la iglesia, exponiendo las luchas que estamos pasando, más como aliento de decir que en esas luchas el Señor está con nosotros. Los lomos ceñidos, en donde nosotros hablamos la verdad. El cayado, que representa la dirección del Espíritu Santo, y el fuego, que habla de la presencia del Espíritu Santo. Más podemos hablar que el principal cambio que se dio después del Calvario lo podemos ver en Lucas, capítulo 23, versículo 45, que dice: Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Nosotros podemos ver que el principal cambio es que ahora nosotros tenemos ese sacerdocio universal en donde tenemos el acceso directo al Padre a través del sacrificio del Señor Jesús que hizo por nosotros para que nosotros podamos tener essa comunhão plena com nosso Deus Padre. Amém. A paz do Senhor Jesus. A resposta da pergunta 2. Levando em consideração os textos encontrados em Hebreus 10, versos 19 ao 23, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado e de má consciência e levado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Identificamos que a principal mudança foi o clamor pelo sangue de Jesus. Sangue este que era de um animal crucificado, mas pela morte do Cordeiro vivo, Jesus, o sacrifício foi feito e hoje podemos entrar no Santo dos Santos. Os cultos no Velho Testamento, quando comparados, eles eram elementos transitórios, passageiros. E os cultos do Novo Testamento, a partir da morte e ressurreição, eles eram elementos extremamente eternos e espirituais, que são o Cordeiro, sacrifício que diz na palavra: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O templo, Jesus ele se tornou o templo. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, como em Mateus 27, 51. Sumo sacerdote. É Jesus o sumo sacerdote eterno, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 14, 15. O dia.
Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Tudo voltado para o espiritual e eterno. Então, a partir de Jesus, o culto é espiritual e profético. Muito bem, para responder à pergunta qual foi a principal mudança, a Evelyn colocou muito bem aqui a questão do Senhor Jesus como único mediador e ainda colocando que podemos ver o elemento do templo em Mateus capítulo 26, versículo 61, quando o Senhor Jesus fala: derribai este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E a irmã explicou muito bem que nós vamos lembrar aqui que a questão de destruir e reconstruir o templo em 3 dias era com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Ele morreu ao primeiro dia, mas ressuscitou ao terceiro dia, e então este novo templo, o templo espiritual, foi então reconstruído na pessoa do Senhor Jesus. Muito bem colocado pela irmã ali de Quito, na capital do Equador. Também a Franciele fez uma colocação muito bem feita sobre a principal mudança, que foi o clamor pelo sangue de Jesus. Então, qual foi a principal mudança? Foi a pergunta. O clamor pelo sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus existia lá no Velho Testamento, mas estava em figura. E agora nós temos o clamor pelo sangue de Jesus, e hoje é essa a grande diferença. E o culto no Novo Testamento, agora, como a Franciele disse, são elementos eternos e espirituais. É bom pontificar esse aspecto, porque a partir de Jesus, o culto é espiritual e profético. Louvado seja o Senhor, muito bem colocado pela nossa irmã Franciele. Agora nós vamos dar continuidade, irmãos, e encerramento às perguntas, passando para a nossa terceira pergunta. E a nossa terceira pergunta diz o seguinte: como sacerdotes, podemos entrar na comunhão, ou seja, no Santo dos Santos, sem o sangue? Primeira pergunta. Segunda é: como devemos fazer? E para responder a estas duas perguntas da nossa terceira, essas duas partes da nossa terceira pergunta, nós vamos contar agora com a nossa irmã de lá de Moçambique. Em Moçambique nós temos ali a jovem Alvalece. A Alvalece, ela é uma das jovens do grupo da igreja de Tete, lá no norte de Moçambique. Ela vai dar a primeira resposta e em seguida vamos lá para o Maranhão, para uma cidade do Maranhão chamada Caxias, onde ali o jovem Ronald irá também responder essa terceira pergunta. Passemos então a esta terceira resposta. A paz do Senhor. No 3, a pergunta vem assim: como sacerdotes podemos entrar na comunhão, ou seja, no lugar santo dos santos, seu sangue? Como devemos fazer? Seu sangue nós não podemos entrar na comunhão ou no lugar santo dos santos. Nós devemos primeiro clamar pelo sangue de Jesus para nós entrarmos na comunhão. E Ele vai nos purificar de todo pecado. Se nós clamarmos primeiro, Ele vai perdoar os nossos pecados. E para nós entrarmos no lugar santo dos santos, nós devemos sempre clamar pelo sangue de Jesus. Porque nós somos sacerdotes e a palavra em Apocalipse 1:6 diz: e nos constituiu reino sacerdote para o seu Deus e Pai, e Ele é a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Ele já nos constituiu sacerdotes, e nós já temos direito a entrar no lugar santo dos santos. E para nós estarmos em comunhão com Deus, devemos primeiro clamar pelo sangue de Jesus, e Ele vai nos purificar de todo o pecado. Como em 1 João, a palavra diz, em 1 João, verso 7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Filho, nos purifica de todo o pecado. Como sacerdotes, podemos entrar na comunhão, ou seja, no Santo dos Santos, sem o sangue? Como devemos fazer? Então, a minha resposta é não, e eu cito como base o versículo de Hebreus capítulo 10, versículo 19, que diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. E também Efésios 1:7, que diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça.
Ou seja, só podemos entrar no Santo dos Santos através do sangue de Jesus, ou seja, clamando por este sangue. Muito bem, Alvalece. A resposta realmente é não, porque nós só podemos entrar agora no verdadeiro santuário, entrar no Santo dos Santos, na comunhão com o Senhor, através do poder do sangue de Jesus. E foi muito bem colocado também pelo Ronald, quando ele citou que nós só podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, ou seja, clamando pelo sangue de Jesus. Então você pode clamar pelo sangue de Jesus e você tem o direito de entrar no Santo dos Santos. O Senhor Jesus entrou no santuário celestial, mas ele entrou pelo seu próprio sangue. Agora, nós entramos pelo sangue de Jesus. Então, quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, nós podemos dizer, agora estamos em comunhão com o Senhor. Agora o Senhor nos responde a nossa oração. Muito bem colocado pelos nossos dois jovens. Essa terceira resposta é da nossa terceira pergunta. Agora, chegando ao final da nossa colocação aqui, da nossa transmissão de vídeos, eu quero agradecer a participação de cada um dos jovens que enviaram. Nós tivemos mais de 130 vídeos desta vez e, naturalmente, não pudemos apresentar todos. Alguns foram apresentados ontem, em algumas reuniões que tivemos ontem à tarde. Mas eu quero dizer para os irmãos, continuem enviando os vídeos, enviem sempre os vídeos para contato@radiomanaim.com.br, não envie para outro local. E ali nós iremos catalogar os vídeos, irão ser apresentados. Aqueles irmãos que não tiveram apresentação ainda, vão poder apresentar. E eu quero agora fazer uma recomendação a você, que você não se esqueça de uma coisa. Daqui a pouco nós teremos um culto de louvor ao Senhor. E você está convidado a continuar aí participando através do nossa rede social, nosso canal do YouTube, para você participar do culto que nós fazemos todas as segundas-feiras de louvor ao Senhor às 20 horas. Então, que Deus abençoe a sua vida e eu desejo a todos a paz do Senhor Jesus.